Tá em você? Tá. Foi. Tá com ela. Tá indo? Vou ficar mais o painel. Será que já tá? Já tá sim. Vamos lá. Tá no live. Aí tá ao vivo. Depois, quando acabar, ele vai esperar o... Bom, boa tarde, pessoal. Nós vamos ter agora o seminário do PEC, intitulado A Adoção de Biomapas como Ferramenta Metodológica de Educação Ambiental Crítica no Ensino de Química, que vai ser apresentado pela Raquel Freitas de Oliveira. É um seminário do PEC da UFRJ. Então, boa tarde. É um prazer, né, estar aqui com vocês, como ex-aluna desse programa, né, de pós-graduação. Novamente, parabenizar a todos os professores de Química, né, que estão aqui investindo na sua formação, tendo responsabilidade com a sua formação. É algo muito importante, né? A educação que é tão abandonada não pode ser abandonada por nós, que também somos protagonistas também desse processo, né? Nós somos os principais protagonistas, a gente vai discutir sobre isso, mas somos protagonistas sim, né? E temos que ter essa responsabilidade sobre essa nossa responsabilização. Então, parabéns para vocês por essa iniciativa. Eu trouxe bastante próximo nesse seminário da apresentação que eu fiz na minha defesa, para que vocês tenham essa noção. Os momentos de seminário, os momentos de PES 1, de PES 2, são momentos que a gente aproveita para entender como é que é a defesa, né? Porque entre nós não pode ter segredo, né? A gente está aqui um para colaborar com a formação do outro. Isso é muito importante. Tá? Isso faz parte um pouco do que a gente estava falando antes, de entender a sua filosofia de trabalho. Então, por exemplo, eu sou uma professora que me formei em 2000 na UF, né? Depois fiz uma especialização em ensino de química na UERJ, tá? Depois interrompi os meus estudos ali, e aí eu digo que foram momentos de reflexão, não foram pausas. Momentos de reflexão, a gente volta para a sala de aula, vê como é que está, vê o que você precisa, né? E aí aprende também. A docência é uma escola paralela. Estar em sala de aula é quase que uma formação paralela que a gente faz, né? Eu tive uma primeira filha, né? Depois voltei a estudar, e aí eu fui fazer pedagogia. Pedagogia pelo consórcio CEDERJ, UERJ, né? Foi uma formação que me trouxe muito conhecimento, muito crescimento. Por quê? Porque quando a gente ensina química, a gente praticamente apresenta uma nova linguagem ao aluno. Então, eu estava estudando lá sobre a alfabetização, mas com o meu olhar de mais ou menos uns 15 anos de experiência na sala de aula de química, eu ficava pensando assim, poxa, mas o meu aluno tem essa mesma dificuldade, né, de entender a simbologia, de passar do abstrato, né, do abstrato para o concreto. Então, aquilo contribui porque a gente mudou o olhar, né, da gente. Então, é interessante que a gente veja também outras formações, essas pedagogias foi muito interessante, contribuiu muito. E aí depois é óbvio que a gente pensa numa situação diferenciada, como vocês estão pensando, que é o título de mestre, né, que traz para a gente uma outra discussão. Então esse momento aqui é um momento de discussões mais profundas, até acerca de você próprio, né? Então o meu trabalho, você pode dar uma passadinha, Cris? Isso. O meu trabalho, ele começa, pode ir para a hora que é a minha foto, não está atualizado, mas ainda é a minha foto. Então, fui orientada pela professora Sara, que estava aqui, né? Como a gente falou, foi uma identificação filosófica do trabalho, eu já tinha alguma ideia de química ambiental, e o trabalho, de alguma maneira, de dissertação, ele começa em mim. Isso é muito importante também, porque a gente tem que aprender a balancear quando ele é pessoal, né, do distanciamento que você tem que ter para ter criticidade no que você está apresentando. Então é importante, é uma coisa que eu aprendi lá nessa pedagogia, por isso que eu quis falar. A questão do memorial, de você falar, pela primeira vez que eu falo de você, eu falo assim, mas a quem interessa saber que eu tenho 2 filhas, a quem interessa saber que de onde eu vim, a quem interessa saber da minha vida pessoal, eu quero falar, né, do profissional. Mas isso está tudo tão misturado, e no dia a dia vocês vão ver que isso acontece, né, que acaba sendo interessante. Ah, mas quem é você que traz essa proposta? Então, esse trabalho, ele começa em mim numa inquietação que surgiu na pandemia. Então, eu termino a graduação em pedagogia na pandemia e entro no mestrado no lugar que vocês estão na pandemia. Então, por exemplo, eu nunca tive um seminário como vocês estão tendo aqui.
presenciais. Todos foram, né, no YouTube, todos foram no Meet, todos foram remotos. Tá? A minha turma é excelente, quero deixar um abraço para a minha turma, excelente. Nós somos muito parceiros uns dos outros durante a pandemia, até vídeos juntos, filmes que eram da disciplina, a gente assistiu juntos, não precisava, né, cada um podia assistir no horário, mas a gente fez questão de assistir juntos, né, arrumamos um jeito de assistir juntos, para a gente comentar, para a gente estar junto, para a gente vivenciar, né, esse momento que era muito difícil para todo mundo ali que estava fazendo aquele seminário. Então, eu nunca tive essa possibilidade de ter um seminário assim, presencial. E lá na pandemia, já surgiu uma inquietação de, tá bom, quando isso tudo acabar, porque se Deus quiser vai acabar, como é que a gente vai dar conta das demandas? Né? Outra coisa que surgiu da pandemia, eu estava numa aula remota, o meu aluno quer saber quantas camadas tem o oxigênio numa aula remota. Isso interessa para ele? Não interessa. Né? Mas eu tenho que dizer. Só que como eu vou dizer isso? Como é que eu vou dizer? Ele quer saber que o CO2 tem 2 ligações duplas? Não, ele não quer saber. Mas como é que eu vou falar do CO2 para ele? Né? E aí, durante a pandemia, eu comecei a trabalhar com relações, com coisas que eles estavam visualizando, vivenciando dentro desse processo de isolamento. Tá? E aí a questão ambiental ela sempre estava, né, sendo retomada e sendo falada, porque a própria pandemia tem uma questão ambiental, né, da extrapolação, né, dos biomas, e que a gente acabou focando muito pouco. E aí, pode passar mais um pouco, Lucas? E aí, quando a gente... Pode adiantar essa parte. Né? Quando eu começo a pensar no aluno, né, eu começo a ver que sociedade a gente teria depois que aquela pandemia acabasse. Por quê? O isolamento trouxe um ambiente atípico e meio que mascarado dentro desse processo, né? E de pouca reflexão. Achei que a gente devia ter refletido mais. Então, quantos de vocês não se lembram de cidades vazias? De cidades onde alguns animais que estavam escondidos por causa do barulho, da poluição, começaram a aparecer em ambientes urbanos, né? Poluição, olha, os níveis de poluição baixaram, porque os carros saíram das ruas, né? As fábricas deram tempo. E aí? Então, quer dizer, que reflexão a gente estaria tendo daquele momento atípico para pós-pandemia? Será que a gente estava pensando, né, o quanto de impacto a nossa vida, o nosso estilo de vida, o nosso sistema econômico estava trazendo para aquela sociedade? Ou não? A gente só estava esperando passar para a gente consumir tudo loucamente depois e vamos ver o que vai dar. Né? Então, o crescimento das cidades, ele faz parte dessa discussão que a gente traz para o estilo de vida que a gente incorporou quase que sem refletir sobre ele. Né? Então, a gente vive, a gente consome, a gente descarta, a sociedade ela se desenvolve, o progresso vem e a gente não faz nenhuma crítica. E vocês e eu somos a disciplina que foi forjada para trazer o progresso. Então, nós, de alguma maneira, nós estamos, assim, na parte do vilão dessa história. Pensa bem. Só que quando a gente vai para a sala de aula, é muito difícil você olhar para uma turma de alunos e dizer que você vai falar da parte ruim da química. Porque, assim, como assim? Você escolheu fazer química e tudo? Só que, vamos contextualizar. A química, ela pode, né, trazer avanços tecnológicos que trazem muito benefício para a sociedade, para a saúde, para o aumento da expectativa de vida, mas não podemos ser hipócritas. Tem a contrapartida. Tem a outra parcela de inserção de materiais inéditos, né, que a química pode colocar no meio ambiente e que trazem prejuízos. Prejuízos esses que a gente ainda nem sabe quais são. Nós estamos no meio do processo experimental que vai dar, né, do consumo desses materiais, do contato desses materiais com os seres vivos. Né? Então, são reflexões que nós devemos fazer. Essas reflexões, elas não podem ser individuais. E naquele momento pandêmico, e mesmo agora, cada vez mais a gente está num sistema que pauta pelo individualismo. Sou eu que vou vencer. Como é que eu vou vencer? Eu vou me deslocar da onde eu moro, que tem problemas, onde você mora não tem problema.
Então, eu vou me deslocar de onde eu moro que tem problemas e vou achar um outro lugar que não tem problemas para viver. Algo muito legítimo, eu não estou julgando quem pensa assim, tá? É porque a gente pensa, é uma questão de defesa. Só que não seria mais fácil se ao invés de eu me deslocar para viver num lugar melhor, eu refletisse sobre o lugar que eu moro? Eu mudasse o lugar que eu moro? Porque quando eu me deslocar, o lugar que eu morava, que tem problemas, vai continuar com os problemas. E nós vivemos no mesmo lugar. Uma hora, o outro lugar que nós escolhemos para viver, ele estará impactado. Não tem essa. Então, hoje, nós no Rio de Janeiro, ouvimos muito assim, não tem mais lugar bom no Rio de Janeiro. Nós não ouvimos isso? Não ouvimos isso? Né? Então, aqueles que não saíram do lugar de origem, que era ruim e às vezes está pior, fala, viu? Não adiantou nada ir para tal lugar. Lá você também não tem isso, lá você não tem aquilo. Né? Então, a gente fala isso. Por quê? Porque o movimento de reflexão não é o adequado. Não é um movimento, eu vou sair daqui para melhorar. Por que eu não vou melhorar o meu lugar? Então, o meu aluno da educação básica, ele também pensa nisso. Que ele quer estudar, os que querem estudar, e muitos querem estudar, tá? Os seus alunos querem estudar, eles querem aprender. Talvez eles não entendam ainda, né, o que eles vão aprender, eles têm medo de falhar, e esse medo do falhar acaba fazendo assim, nem vou fazer. Porque se eu tentar e falhar, eu falhei. Mas se eu nem tentar, eu nem tentei, eu nem estudei. Né? Então, a gente tem a sensibilidade no olhar. Então, o aluno, às vezes, que quer estudar, ele quer estudar para melhorar de vida, para comprar uma casa em outro lugar, para eu melhorar, para eu viver num lugar melhor. É legítimo, mas será que vai dar jeito? Será que não é mais melhor a gente pensar coletivamente? Mas é muito difícil, porque a gente não está numa sociedade que pense coletivamente. Então, nesse meu momento de reflexões, eu pensava nisso, na realidade do meu aluno, a realidade que levava ele até a escola. Né? Quais as dificuldades que ele encontrava até a escola para pensar no coletivo? Se eu estou precisando de tanto, né? Como é que eu vou pensar no coletivo? Como é que eu vou dividir se eu tenho tão pouco a dividir? Né? Então, o estudo em educação ambiental, ele tem que trazer para o aluno um protagonismo nessa pauta. Só que isso não é um clique. Apertei um botão e ele vai se sentir responsável pelo ambiente. Isso é uma cultura. Então, é lento. Até os resultados são lentos, Cris. O passador não está funcionando nesse mundo de incomodar. Aquilo. Então, pensar nessa realidade dos alunos, né, dessa maneira do ambiente. Primeiro, a gente fez uma opção, né, professora, nas discussões de grupo de educação ambiental, de tirar a palavra meio ambiente. Porque não é um meio ambiente, é um ambiente. Né, ele faz parte do ambiente, não tem separação. Somos nós, né, vivendo naquele ambiente, sendo parte do ambiente. Né, colaborando com aquele ambiente. Então, a educação ambiental, primeiro, ela tem que mudar a perspectiva. Você não está cuidando da árvore. Né? Você pergunta o aluno, ele está pensando na educação ambiental. Vou plantar, vou fazer isso, vou cuidar do rio, vou cuidar da árvore. Não, ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você próprio. Você está cuidando de você próprio e de mim. Você está cuidando de pessoas. Então, uma vez um aluno falou para mim, poxa, professora, sua química é tão humana, né? E eu achei um elogio. Eu falei, que bom que ele percebeu algo humano na química. Né? Eu pedi, mas como assim humano? Ele não é só número, não é só fórmula. Eu falei, porque não é só número, não é só fórmula, não pode ser. A química não pode ser para isso. Então, a educação ambiental ia trazer para aquele aluno essas reflexões, e para mim também, né? Por quê? Porque como o colega lá já identificou onde ele morava no mapa, vocês vão ver que eu estou falando da minha região. Eu vou chegar lá. Né? Então, o que esse aluno considera como ambiente, né? Porque ele ouve muitas coisas de professores diferentes. O quanto esse aluno se sente motivado, porque, eu quero fazer, mas eu posso, não me sinto incapaz, eu me sinto travado, eu me sinto impotente. Né? Por quê? Porque às vezes a gente está olhando para uma ação além do que a sua responsabilidade chama. Porque o sistema faz muito isso, a mídia faz muito isso. Responsabiliza a pessoa. Se o pessoal joga lixo na rua, mas qual é o lixo? Se ele não jogasse na rua, jogasse na lixeira de coleta seletiva, seria reciclado? É reciclável? Né? É reciclado, mas é reciclável no Brasil? Então são discussões muito mais profundas, que levam para o coletivo. Né? Então, quando ele se sente motivado para isso, e como o ensino de química, e aí novamente eu vou abrir um parênteses, que é para mim muito caro ensinar química para o aluno, vai contribuir.
Então, eu sou uma professora de Química da FATEC. Eu estou lá para seguir o que a diretriz do ensino de Química me apresenta. Entende bem? Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes quando nós fazemos uma proposta ou de educação ambiental ou contextualizada, sempre aparece alguém que fala assim, e o conteúdo? Não é não? E o conteúdo? Quando a gente trabalha em escolas de trabalho com apostila, alguém sempre nos ouve assim com desdém, né? E fala assim, mas e o conteúdo? Então, o que eu me orgulho do meu trabalho é exatamente isso. O conteúdo é contemplado. E é uma responsabilidade minha, e é para mim muito caro que o conteúdo seja falado. Porque eu quero que aquele aluno da educação básica, do ensino médio, né, acesse ambientes, locais, onde ele vai continuar aquela formação. Então, eu quero que ele acesse o curso superior. Para ele acessar o curso superior, ele precisa do conteúdo. Então, tem muita responsabilidade. Para mim, é muito caro. Toda vez que eu falo com eles sobre isso, e trago isso para vocês como uma divisão, já que nós somos colegas de professores de profissão de Química, né, somos todos professores de Química, trago isso como essa reflexão. O conteúdo é caro, mas o conteúdo, pela educação, sem uma ressignificação, sem conversar com a realidade do aluno, ele se torna pérolas jogadas no chão. O aluno não vai transformar aquele conteúdo para além da sua aula de Química, né? E não é sobre isso que a gente está falando, ok? Então, como o ensino de Química participa desse cenário. E aí, o nosso primeiro trabalho, que a gente publicou, acho que na IFRJ, acho que é, sim, a Semana Acadêmica da IFRJ, por isso que todos os trabalhos que os professores propõem são muito importantes, e eu gosto de começar por ele, porque apesar de ser o primeiro trabalho, um trabalho muito simples, né, que a gente apresentou na IFRJ, ele é um trabalho da onde se fundamenta a reflexão que acabou culminando na minha dissertação. Tá? Porque ali eu estava falando de uma perspectiva de educação ambiental pela Agenda 2030. Contextualizando, a gente está em 2020, tinha 10 anos para chegar em 2030 e, ninguém estava falando disso. Esse trabalho é um trabalho que a gente estava pensando na época do ensino remoto, até antes de entrar no mestrado. E a minha intenção era, será que quando chegar na universidade, eu estou aqui isolada, aqui na educação básica, eu vou encontrar gente falando sobre isso, sobre a Agenda 2030 e tudo? Eu até encontrei, mas menos do que eu achei que fosse encontrar. Eu acho que a gente esperou estar chegando. A gente brasileiro trabalha sempre no limite, né? Sempre no último dia. Eu acho que a humanidade está esperando, eu não sei, a ser irreversível mesmo, né? Se já não é, enfim, né? Para pensar sobre isso, porque em 2020 eu queria falar da Agenda 2030, né? Não ecoava. Eu falei, bom, ninguém dos meus pares ecoou, os outros professores colegas na ocasião não ecoavam, eu ainda não tinha entrado na universidade. Vamos ver o que o meu aluno pensa sobre isso? E aí publiquei nesse trabalho aí, como ele pensava sobre isso. Essa comparação, ela tem duas realidades que são as nossas realidades, que é a realidade do Rio de Janeiro. Uma escola, deixa eu ver, eu não me lembro como eu... Uma escola, mas pelas respostas eu vou ver. Uma escola que era particular e uma escola que era pública. Na época eu trabalhava nas duas escolas, tá? No ensino médio, dando Química nas duas escolas. As escolas são vizinhas. As escolas são a realidade do que a gente tem no Rio de Janeiro. Um prédio de luz ao lado de uma comunidade que a gente sabe que tem problemas. Né? Um bairro nobre, super arborizado, com pessoas vivendo atrás daquele bairro, ao lado de um valão. Né? Então, é a realidade. Então, eram alunos que eram vizinhos, tá? E que tinham perspectivas diferentes sobre o ambiente. Então, por exemplo, na escola A, eu perguntei para eles se eles tinham esperança. Eu fiz uma série de publicações e conversa, ainda no ensino remoto, se eles tinham esperança de que as coisas melhorassem, né, depois de todos os objetivos apresentados, porque os objetivos da Agenda 2030 não são poucos, não são simples, né, não são só científicos, são sociais, né, então tem muita coisa políticos, né, muita coisa ali. E aí, numa escola, eles tinham conhecimento, né, achavam que as coisas iam melhorar, outros talvez eram mais otimistas, e alguns, né, achavam que sim, mas que não tinham muita coisa. Né? E na outra escola, a gente já tinha uma outra visão. Né? A gente tinha talvez
aparecendo mais, tá? Então, essa escola que era a escola particular, eles tinham um movimento e na outra escola não. E é engraçado que no outro gráfico, quando a gente pergunta sobre o interesse de educação ambiental, a gente vê justamente isso. A escola particular achava que ia ser resolvido, vai ser resolvido de alguma maneira, mas eu não tenho muito interesse nisso. E os outros alunos da escola pública, eles não tinham muito conhecimento, mas eles achavam que eles não tinham muito o que fazer. Né? Então, mostrava isso, que há diferença do ambiente na perspectiva, na motivação do aluno em relação a isso. Tá? E aí eu falei, se o ambiente interfere nisso, como é que eu vou mostrar para aquele aluno o ambiente onde ele está? E aí surgiu a ideia do mapa. Novamente, eu estava no ensino remoto. Eu não tinha como falar para o aluno, onde você mora? Onde você não sei o quê, sem que isso perdesse o foco da sala de aula. Então, eu trouxe um mapa para que ele, no mapa, se localizasse. Tá? Então, ele deixa de ser um mapa para ser um biomapa. Então, a gente aprendeu que bio, prefixo de vida. Né? Então, é um mapa vivo. Ele está inserido no mapa. Quando ele está inserido no mapa, ele faz o que vocês fizeram ali, que nem era a hora de vocês fazerem. Né? Olha, eu moro ali. Olha, tem um rio. Olha, eu moro ali e eu moro do seu lado. Então, o lixo na sua porta, ele traz insetos para a minha porta. Entende? A gente começa a se compreender enquanto grupo e não de maneira isolada. Então, trazer as realidades locais era uma ideia. Por quê, Cris? Quando você vê o que vai acontecer com o seu espaço, isso te impacta de outra maneira. Tá? Então, quando a gente vê que o ambiente que você conhece, né? Isso aqui é a estação de Botafogo do Rio de Janeiro. Eu lembro até que na minha apresentação tinha uma moradora ali da área, né? Uma estação de Botafogo do Rio de Janeiro. Quando a gente vê o que vai acontecer com um local nobre do Rio de Janeiro, né? Isso nos impacta diretamente. Tá? Por quê? Porque a gente começa a pensar o seguinte, como é que eu vou fazer dentro dessa realidade? Olha a próxima foto. Olha a próxima foto. Nós estamos aqui. As áreas em vermelho são as áreas de prováveis inundações daqui a 30, 50 anos. Aí a gente começa a fazer as contas. Quantos anos eu vou ter daqui a 30 anos? Ou 50 anos? O local onde a gente está, a gente vai ter que sair de barco. A gente está no quinto andar, a gente vai ter que descer, pegar um barquinho. E a sua casa? E onde você mora? Né? Então, eu posso pensar onde eu moro e ver onde eu moro. Vai estar alagado? Vai estar inundado? Entende? Isso chama o aluno para tipo, opa, esse problema é meu? Então, porque a gente vai fugir para onde? Quem tem uma rota de fuga? Né? Quem tem um plano B? Quem tem uma casa extra para acolher? Difícil, né? Então, é um problema de todo mundo, não é um problema só de um indivíduo, só de um local. Não é um problema só de quem mora em Botafogo. Talvez quem mora em Botafogo tem outra casa. Mas e quem mora na Baixada Fluminense? E quem mora na Zona Norte? Tem outra casa? Tem outro lugar para ir? Então, chamar essa reflexão. Sempre com muita calma, tá, gente? Se não acontece, já aconteceu comigo também. Tá? Ah, professora, suas aulas parecem que são mensagens do Apocalipse. Horrível. Não é essa a intenção. Não é por aí que a gente quer. Tá? Pode passar, cara. Tá? Então, no nosso segundo trabalho, a gente já trouxe os resultados desses impactos desse pertencimento sócio-territorial. Que o território, ele não era só o local onde a gente estava pisando. O território é o local onde a gente está existindo. E aí muda completamente a figura. Muda, e deveria mudar, né, completamente a nossa identificação com aquele território. Nossa responsabilidade. Sabe a garrafa que vai para o chão? Ela não vai para o chão, Marte. Porque você não joga no chão da sua casa, você joga na rua. Porque você acha que a rua está no espaço físico que não pertence a você. Quando você olha para o território daquela outra maneira, você já não joga no chão. Porque você sabe que a rua é o seu chão, que o seu bairro é a sua casa. Né? E a sua cidade, ela interfere na sua vida, no seu bem-estar, no seu psicológico, tudo. Não é verdade? A gente que está aqui vivendo não sabe como a gente gostaria que essa cidade fosse organizada. Às vezes a gente sonha com outros locais, né? Para que a gente tenha um pouco de tranquilidade psicológica de você andar na rua, de você admirar as belezas, né? de um local onde você vive. Difícil viver sob estresse. Difícil.
Né? Então, o ambiente e a educação ambiental, e o papo sobre educação ambiental, e o papo sobre mudança climática, ele faz parte disso tudo. Né? E a química? Como é que a química interfere nisso tudo? Vai aparecer. Então, nesse aí a gente já fez uma reflexão sobre isso. A gente fez a publicação do livro, que era um trabalho coletivo, que era um trabalho do grupo que a gente tinha, sobre como a mediação com os biomapas traziam esse pertencimento socioambiental no ensino de química. Pode ir. E aí, a gente começou a discutir quais os referenciais críticos, teóricos, que a gente iria... Acho que pode passar mais um. Pode já. Que a gente iria discutir, tá? Essa não é uma parte fácil. Não é uma parte fácil. Porque assim como a gente falou da identificação filosófica entre o orientador e o orientando, a gente precisa também se conectar com essas pessoas, de alguma maneira. Tá? Então não dá para você ouvir e ler, mas se você não admira, se você não entende, se você não se conecta filosoficamente, você não consegue. Você até consegue porque isso pode ser um trabalho técnico, mas você não tem prazer em trazer as contribuições daquele pensador para a sua fala. A partir daquele momento, ele vai falar junto com você. Né? Então, às vezes, a gente fica brincando, né? Tipo assim, eu não vou afirmar nada, mas Freire afirmou que, né, como se a gente não fosse chancelado para afirmar. A gente não vê isso na internet, é uma brincadeira, que o pessoal bota, vou publicar um trabalho. Aí fala, eu não posso afirmar nada, mas Freire afirmou, mas Milton Santos afirmou. Então parece que você, né, chancela a sua fala. Realmente, nos trabalhos acadêmicos, a gente precisa dessa chancela. Mas na vida, gente, quem vai estar na frente da sala de aula falando com o aluno é você. Então ele tem que acreditar em você. Então se você vai falar algo que você não acredita, não adianta. Não adianta. O impacto é diferente. Então, o primeiro pensador, o primeiro filósofo que surgiu foi Freire, né? Então foi a filosofia de Freire. Por quê? Porque se a gente vai falar do território, se a gente vai falar do ambiente, a gente vai falar do aluno. Então, vocês repararam que na comparação das escolas, os ambientes diferentes tinham respostas diferentes. Então, os interesses dos alunos vão ter respostas diferentes. Então, Freire traz isso. Então, o protagonismo do aluno, primeiro tem que saber onde ele acredita poder mudar. Né? Então, Freire traz muito isso. E vocês vão entender depois, quando eu exemplificar mais o trabalho, que eu tive que mudar a minha proposta original para ser freiriana. A Jussara também, tá? Porque a gente depois vai fazer uma discussão, a Jussara tinha uma ideia, eu tinha outra, e os meus alunos identificaram outra coisa. Falei, olha, identificaram outra coisa, a gente tem que escrever sobre o que identificou. Mas o conteúdo vai ser feito, você vai ver isso, tá? E o conteúdo que você tem que dar, porque a minha proposta vinha do conteúdo que eu tenho que dar, eu vou dar, só que sobre outro olhar, que o olhar dele, é para ele que eu dou, não é para mim, é para ele. Né? Então, Freire traz isso. O segundo foi o Adorno, tá? Que vieram nas aulas com a professora Priscila, tá? As aulas de filosofia, que a gente fez com a professora Lúcia, a professora Priscila, nas discussões sobre Adorno, porque Adorno traz duas discussões para serem desenvolvidas nesse trabalho. Uma questão da mídia, do impacto da mídia, nisso que a gente estava falando, como a mídia responsabiliza o indivíduo, como ela manipula, como há uma lavagem verde de, olha, a minha empresa é sustentável, né? E na verdade está te empurrando um monte de plástico não biodegradável, coloca o símbolo, se apropria do símbolo, né? Aquela embalagem é reciclada, é reciclável, mas ela não é reciclada, porque não tem essa reciclagem no Brasil, não é feito. Então, quer dizer, é fake, né? É enganação, e não há uma reflexão sobre isso. E Adorno, ele traz um olhar muito importante sobre a emancipação do pensamento. Não digo nem que é do indivíduo, é do pensamento do indivíduo. Né? De não se conformar com a barbárie. Porque o que a gente vive no sistema econômico, no sistema ambiental, no sistema alimentar do mundo, o que a gente vive hoje, no sistema de guerras do mundo, né, é a barbárie. E quantas vezes a gente passa no nosso feed pela barbárie, zapeia a barbárie no controle remoto, sem se incomodar. Então, Adorno traz essa sacudida. Olha, há uma barbárie acontecendo no tempo dele, né? E a gente tem que se incomodar, tem que se indignar.
Mas essa indignação, ela tem que ser uma indignação protagonista, senão ela não é ação. E Milton Santos é um geógrafo brasileiro, né? Um dos mais importantes, se não o mais importante geógrafo brasileiro, que traz o território como palco de existência. Aí, quando eu achei Milton Santos, eu achei os três. O que me contempla enquanto pessoa múltipla, diversa e prolixa, talvez um pouco, né? Muito, né? Porque eu trago pensadores muito difusos, a princípio, apesar da revisão bibliográfica eu ter achado trabalhos que falam dessa conversa entre eles. Mas os três juntos eu nunca tinha achado. Mas aonde é que eles conversam? E aí a gente fala sobre isso. Eles conversam na não negociação do humano. Três pensadores que pensam no desenvolvimento do conhecimento, né, no desenvolvimento do saber, mas sempre pensando em privilegiar direitos e a existência humana. E aí a gente pegou o nosso foco para a educação ambiental. Pode passar 2 vezes. Tá? Para trazer para a gente analisar quais eram as dinâmicas que a gente poderia trabalhar dentro das realidades do aluno. Né? Então, refletir intenções, posições, argumentos e valores que os alunos tinham naquele momento. Esse é o objetivo da educação, né, ambiental. Esse é um dos conceitos que se espera de uma educação ambiental, né, feita em qualquer nível. Tá? E aí, a partir disso, suscitar discussões do que a gente poderia fazer de educação ambiental. Certo? Então, no ensino de química, o próprio fazer da química, o próprio construir da química na história da humanidade, ele tem muitos desses direcionamentos. Né? Então, quantas vezes na química nós, infelizmente, colocamos no nosso convívio substâncias que a gente não tem responsabilidade futura sobre elas. Né? Hoje em dia, então, a gente já tem um outro olhar, mas responsabilidade sobre o que vai ser feito, como é que a natureza vai dar conta daquela substância inédita. Então, ressignificar os conteúdos que nós estávamos trabalhando e aproximá-los da realidade dos alunos. Então, refletir como o domínio do conhecimento químico, porque não adianta a gente também só vilanizar a química, né? É pela química que a gente vai resolver muitas das questões, né, que a gente tem no ambiente, problemas do ambiente. Então, como é que o conhecimento químico é importante para compreender e para solucionar aquelas questões, tá? 3. 2, pode ir. Então, a gente primeiro fez um trabalho sobre biomapas e viu assim, o que você vê naquele local, naquela região. Essa era a região da escola, tá vendo? Então, ele tinha a localização de onde ele tinha a escola, o que ele encontrava, o que ele via, né? Pode passar. Mais um. Tá? Não, volta não. Eu achei que fosse o... Passa 2 depois dessa um pouquinho. Passa mais um, mais um. Então, mais um. Isso aí. E aí, depois que ele fazia a discussão, a gente apresentou um ambiente virtual, não era o foco do trabalho, o trabalho pode ser feito de maneira analógica, mas a gente usou o recurso, tá? Que é um recurso até que não existe mais, mas dá para fazer em outras plataformas, tá? Que era o Jamboard, que era um quadro virtual da Google, mas eles desadaptaram, né? Devem ter outros melhores agora, até nem fiz esse teste, onde era apresentado para ele o mapa da região, tá? E avatares, porque lembra que eu estava no ensino remoto? Então, esses avatares, para que eles se identificassem, ou não, né? Ou não, que não se identificassem. Né? Eu não quero me identificar, não estou livre, aquela identificação não me contempla. Então, por que tem esses 2 avatares? Então, vamos explicar. Porque a professora Jussara pensava no trabalho associado a combustíveis. Né? Então, vamos fazer uma pegada de carbono, vamos fazer ali na questão de como é que é a poluição atmosférica. E eu falei, vamos, tá dentro do assunto, todo mundo de 2º ano, e a gente vai trabalhar com reações químicas. Combustão, reação de adição, vamos trabalhar com esses combustíveis ali. Ligação covalente, né? Vamos ver as fórmulas dos compostos, vamos trabalhar. Só que os alunos, nem ligaram. O que a gente não entende, porque eles estavam na época da pandemia, eles se deslocaram um pouco. Né? Então, naquele momento, não era interessante. O meu foco era a questão de poluição de águas. Eu estava preocupada com isso. Então, no 2º ano, eu ia entrar com o assunto de soluções.
Então, eu estava fazendo já uma preparação para que depois, quando eu falasse soluções, eu pudesse falar de concentração, do esgoto que sai das nossas casas, do que a gente joga no rio. Né? Então, o que eu ia fazer? Eu ia fazer uma comparação, isso eu, a professora, ia fazer a comparação e ia chamar a atenção dos grandes rios que passavam perto da região, tá vendo? Passa um rio grande, que nem é o rio falou hoje em dia. E tantos outros rios, a gente estava com o problema da geosmina, então era um foco que eu podia trabalhar. Então, minha cabeça estava voltada para o rio, para a qualidade da água, para entender esse ciclo, né? Porque a gente polui da água que volta, enquanto a gente tem o impacto disso. E aí descobri também que, né, a gente estava discutindo, os alunos estavam dizendo, olha, a gente mora perto da Baía de Guanabara, e eu nem tinha noção. O biomapa traz isso. Tira o aluno daqui e traz um outro foco, tá? É quase que pegar um drone e a gente visitar a região, né? Porque traz outra perspectiva de olhar sobre a sua região. Olha, eu moro perto da Baía de Guanabara, né? Então tem impactos disso, né? Eu moro perto da praia, né? Eu moro perto do rio, e o impacto. Essa era a minha ideia, mas vou mostrar para vocês que a gente teve que ser freiriano e aceitar o que o aluno tinha proposto. Deixa eu ver. Então, eles se colocaram dentro do biomapa e nós vimos que nós éramos vizinhos, né? Estávamos todos próximos da região da escola, né? Então, muitos se identificaram ali perto daquela região. Isso foi bastante interessante na discussão das aulas. Vocês acharam? Volta lá aqui para ver o que você achou. Eu gostei. A minha escola é em Jardim América, muitos alunos são da... isso aí. Muitos alunos são ali de Duque de Caxias, né? Alunos que vêm da região da Baixada, tem alunos aqui também de Irajá, né, e tudo, alunos da Penha, de Vicente Carvalho, tá vendo? A outra escola que eu trabalhava era na Vila da Penha, então vocês estão já que conhecem a Vila da Penha. Da Penha. É da Penha, né? Da Vila da Penha. Quem é da Penha não pode dizer que é da Vila da Penha, o pessoal da Vila da Penha gosta menos ainda, né? O pessoal da Vila da Penha acha que não. Mas os problemas já chegaram lá, né? Aquela discussão que a gente estava fazendo no início, né? A Penha se achou uma ilha, mas não é. A Vila da Penha, mas os problemas já chegaram lá também. Sempre chega. Tá? Então, a outra escola era na Vila da Penha, e aí a gente teve essa diferença, né? Do IDH mesmo do bairro. Era um bairro diferente e muito próximo. Só para vocês terem uma ideia, a rua das duas escolas era a mesma, cortada pela Avenida Brasil. A Avenida Brasil separava o IDH menos de 6 com o IDH acima de 7. Naquele primeiro trabalho que eu fiz, a gente conseguiu fazer essa comparação. Você vê, né? Vizinhos, os mesmos problemas. Em algum determinado momento, esse pessoal do IDH acima de 7 pensou que os problemas não chegariam lá, porque eu estava no condomínio, porque eu estava sempre isolado, mas sempre chega, né? Pode passar. Então já se localizaram, né? Então, quando a gente traz isso para a aula de química, tá vendo? A gente traz quais são as substâncias que eles estão visualizando, que está impactando a vida deles, né? E aí, olha o conteúdo para vocês que são professores. O conteúdo, ele vai ser trabalhado da maneira que você quiser, né? Então, se você tiver numa aula onde o seu assunto seja inicial, identificação, por exemplo, de substâncias simples e compostas do primeiro ano, simbologia dos elementos, está tudo aqui. Se você vai falar de misturas, de separação de misturas, de obtenção de substâncias químicas, de fenômenos físicos e químicos, está tudo aqui. Vamos para o segundo ano? Segundo ano geralmente é físico-química, né? Algumas escolas é química orgânica, segundo ano geralmente é físico-química. Vamos falar de soluções? Olha os livros aí para a gente falar de soluções. Né? Podemos falar de soluções. Vamos falar de soluções gasosas? Vamos falar da poluição atmosférica? Porque a gente fala pouco de solução gasosa. Né? Então vamos falar disso? Vamos falar de concentração de poluentes? Eu tenho poluente tal no ar atmosférico. Não é concentração. É concentração ou é quantidade? Essa diferença. O seu conteúdo aí, dentro da realidade do aluno. É claro que tem. Né? Termoquímica, como a professora, a gente ia falar de reações químicas e de combustão. Vamos falar de termoquímica no segundo ano? Vamos falar de termoquímica. Olha o teu carro aqui, ó. Ó a termoquímica. Né? Tudo isso dentro de um contexto ambiental. Vamos para a química orgânica? Olha os materiais que a gente tem, né? Ou no carro, ou na cidade, ou mesmo nos resíduos que a gente joga. Né? Tá tudo aí. Está tudo aqui. O conteúdo está aqui. Vocês são os professores que foram habilitados para trabalhar este conteúdo químico atendendo a realidade do aluno. Certo? Então, o conteúdo está aí. Então, quando alguém perguntar para você, sabe,
a coordenadora, a orientadora, já fui coordenadora também. E o conteúdo, né? Quando a mãe me resultar, e o conteúdo? Seu filho vai fazer um trabalho de educação ambiental. E o conteúdo? Tem que ter, tá? Então, por isso que eu comecei parabenizando pela formação, porque o seu trabalho, mesmo com a educação infantil, ele vai ser diferenciado pela sua capacidade, pela sua habilidade de relacionar os conteúdos. Então, quanto mais você saber do conteúdo, melhor você vai fazer isso. Tá? Então, trazer isso para a discussão, eu estava no momento remoto, mas tive a oportunidade de fazer presencialmente também com eles, e aí discutir, pode passar isso, são só coisas para a gente ganhar aquele tempo de beber uma água na apresentação, na dissertação, esse tempo. Né? E discutir algumas coisas que podiam ser trabalhadas com o biomapa. Então, pelos biomapas, a gente constatou que a gente podia trabalhar no ensino de química pelo viés de educação ambiental, era uma proposta, e aí, em parênteses novamente, é uma proposta, tem que ser uma proposta pessoal, tá? Neste momento, eu entendo que nem todos vocês vão se sentir motivados para fazer isso, e está tudo bem, porque a gente tem outros problemas também, está tudo bem. Não é a única proposta, tá? Mas é uma coisa que a gente vai ter que conversar em algum momento, tá? E está cada vez mais urgente, porque nós estamos em 2025. Quando eu comecei a me incomodar já em 2020, tinham 10 anos, agora só tem 5 anos para 2030. Então a gente sabe que vai ter aquela extensão de prazo, só que a gente não tem esse prazo, para a gente o tempo continua correndo da mesma maneira. Tá? Mas, pelo viés de educação ambiental, a gente viu que este trabalho podia, né, trazer ressignificação do conteúdo e motivação dos alunos. Então, essa mediação pelo biomapa trouxe o impacto que trouxe para vocês. Vocês se localizaram no território. Vocês viram uma hora ali, então discutindo o seu problema, da sua região, no lugar onde você existe. É você que pode mudar aquele local, porque é você quem está ficando por ele. Tá? E aí, a gente pode trabalhar com eixos temáticos em educação ambiental dos mais variados. E o conteúdo? Está todo aí. Vocês são professores de química, se quiserem levantar um conteúdo que a gente não tenha contemplado, podem ficar à vontade. Eu vou continuar estudando, então, vocês colaboram comigo. Tá? Mas aqui, ó, a gente pode falar de mobilidade urbana, que era a proposta da professora no início, mas não aconteceu nesta turma, neste exemplo que eu vou trazer. Crescimento desordenado foi o que impactou os meus alunos, o crescimento desordenado, tá? Os impactos disso, e os recursos hídricos, que era o que eu tinha pensado fazer. Mas eles todos se relacionam, tá vendo? A gente pode, nos conteúdos, trabalhar com qualquer um desses, em ordens diferentes. Também é uma hora da gente refletir sobre o sistema educacional. Quem determina essa sequência de conteúdos? Quem determina o volume 1, 2 e 3 do livro? Por que a gente trabalha desse jeito? Isso atende a nós, enquanto professores, e aos nossos alunos naquele momento, né? Que é algo que a gente vai refletir. Inclusive, acho que uma colega fez uma dissertação falando desse livro didático. É sempre legal quando alguém reflete sobre isso também. Tá? Então, os conteúdos de química estão aí, podem ser trabalhados, os conteúdos formais, os transversais, podem ser trabalhados dentro dessa temática de educação ambiental. Tá? Então, basicamente, o que a gente fez foi isso, né? O movimento de construção do biomapa, eles acessaram o Jamboard, se colocaram, discutiram na roda de conversa. Depois, a gente observou, né, quais eram as diferenças de percepções dos alunos, que mesmo estando no mesmo território, cada um tem uma percepção diferente. Por exemplo, você acha que a percepção de insegurança do local, do território, é a mesma entre um menino e uma menina? Não é. Não é. Entendeu? Então, até este movimento, até este problema, impacta no quanto ela vai se interessar ou não por uma questão. Por quê? Eu vou ali fazer um trabalho de reciclagem. Tá, a gente vai 6 horas da tarde entregar isso que a gente recolheu aqui no bairro. Não vou. Não vou, porque vai ficar tarde para eu voltar para casa. Né? Então, são coisas diferentes. Né? São impactos diferentes que a gente... Tá? E a apresentação das pesquisas realizadas por esses alunos. Tá? Então, a gente trabalhou lá na sala de aula. Eu vou passar rapidamente, porque nessa apresentação eles não estão embaçados. Então, não é porque tem aluno aparecendo. A gente fez um trabalho. Esse trabalho foi presencial, mas eu usei a tecnologia, eu usei um computador, um projetor, mas poderia ter sido um biomapa construído por eles, poderia ter sido um biomapa impresso, tá? Então,
o recurso metodológico, ele, óbvio, vai trabalhar dentro das realidades que não são as ideais em todas as escolas, tá? E a gente tem que entender que metodologia ativa não é tecnologia só. Então, o ativo é colocar o aluno protagonista. Nem quer não, tá, gente? A gente está no Brasil, protagonista. Então, o fazer é o protagonista, é o aluno se envolver no processo. Então, ele pode construir, ele pode desenhar, né? Ele pode fazer uma maquete do mapa da região, tá? A gente pode fazer uma vaquinha para imprimir, a gente pode vir à escola para imprimir o mapa da região. Depende da sua realidade. Naquele momento também eu tinha. Eles não tinham internet, eu tive que combinar o dia para que eles trouxessem o celular, porque todo mundo tinha, e a internet foi roteada no meu. A escola não tinha internet para me atender naquele momento. Entende? A gente vai se adequando, mas não é um trabalho que te imobilize, tá? Então, a gente fez a discussão com eles, né, do mapa da região, e o que impactou os alunos foi o descarte de lixo. Porque eles ficaram muito impressionados, volta um pouquinho, porque de dentro do bairro, não sei se vocês conhecem, mas de dentro do bairro, a gente tem uma sensação de um local muito arborizado. Então, aquela região ali é uma região que ainda tem resquício de muita árvore. Então, você passa por locais muito arborizados, muito floridos, e até muito bonito, tá? Isso não aparece no noticiário, né? Mas em alguns lugares são muito bonitos. Né? Por exemplo, eu moro naquela região e eu acordo todo dia com os bem-te-vis expulsando os pardais do ninho que eles fizeram na caixa da internet. É a realidade, tem uma caixa na internet, né? É a fonte, aquela caixa da internet deve ficar quentinha, o bem-te-vi fez um ninho ali, tá? E o pardal está todo dia querendo se aproveitar daquele ninho ali, quando ele abandona. E o bem-te-vi vai lá e expulsa ele. Eles brigam, né, ali, tudo. A escola tem uns sabiás lindos que ficam batendo nas janelas. Então, são realidades que nós temos mesmo com todos os problemas. Isso não passa no noticiário. Entendeu? Isso tem que ser falado como, olha que privilégio você tem de estar aqui, nesse local. Né? Então, eles saíram desse movimento para um ambiente onde eles viram que parece um cemitério, professor. Parece um lixão. Esse crescimento desordenado incomodou eles. Incomodou muito. E aí eu deixei. Não ia rolar a nossa pesquisa inicial, mas eu deixei. Passa, por favor. E a questão do lixo foi uma questão muito bacana. Então, a gente começou a analisar o lixo na escola, dentro da escola, e isso trouxe uma resposta positiva, porque eu trabalho na mesma escola, e a escola é muito mais limpa hoje. Eu não estou dizendo que é só o meu trabalho, mas há uma reflexão. Não é uma coisa que cai no chão e não é de ninguém. Tá? Ela é muito mais limpa hoje. Eu vejo isso. Eu ainda não analisei, tudo, mas eu vejo isso, ela é mais limpa hoje. E o lixo na região. E aí as discussões eram, mas a gente... Não, continua. Mas a gente tem onde jogar esse lixo? A gente tem onde jogar esse lixo, uma coleta, que tipo de lixo? Né? A gente discutiu sobre como essas embalagens nesse comércio eletrônico chegam para a gente, né? E até aplicava no desconto. Como é que são as avaliações desses comércios eletrônicos? Você entra lá no site e fala, avalie o seu produto. A pessoa fala assim, não testei, chegou no prazo, que já é uma coisa dura. Chegou no prazo, né? O rapaz não jogou por cima do meu portão, chegou no prazo, chegou no prazo, não era um tijolo e veio muito bem embalado. Não testei, mas veio muito bem embalado. Mentalizam muito bem embalado. É um plástico dentro do outro, dentro de uma embalagem de papelão. Quer dizer, que depois vai ser jogado fora. Né? Então, tem uma estimativa de que 40% do que a gente traz do mercado é resíduo, a gente não usa. A gente come só uma parte, a outra parte a gente vai jogar fora. Como é que a gente joga fora? Quantas lixeiras tem na sua casa? Começando da sua casa. Tem uma só? Já, né? Ah, mas mais de uma não dá. Mas é duas. Será que a gente não conversa? Né? Tem coleta seletiva? Mas eu não separo porque eu vou jogar no caminhão e ele vai misturar. Né? Mas será que não tem alguma passagem antes, né, que é feita esse reciclar? Será que você não poderia destinar para algum lugar? Mas entende que isso fica muito no ponto do individual, que não é o foco. Por mais que a gente tenha que discutir sobre isso, não é só sobre isso. Tá? Então isso foi algo que incomodou eles. E aí eu estava no segundo ano, tinha que trabalhar sobre reações químicas, e como é que eu vou trabalhar e tudo, e vamos lá, então vamos trabalhar. Então vamos trabalhar sobre tabela periódica, porque já que o foco deles é o lixo, e basicamente a gente tem lixo plástico, eu vou falar de química orgânica. Vou falar de reações, mas vou falar de reações na química orgânica. Então eu trouxe o metano, né? E aí a gente fala
do gás metano, do gás gerado no lixo, dos lixões, e aí o impacto que uma composteira tem, diferente de você jogar no lixo comum, e aí já começa a reflexão dentro da sala de aula e a revisão. E as reações, porque, gente, não achem que seu aluno acha muito óbvio saber que antes da seta é o reagente, depois da seta é o produto. Às vezes você fala, qual é o produto? Mas o produto é o quê? Né? Quando você está dentro de um texto, a interpretação dele muda, tá? Até a relação dele com a avaliação muda. Então, até isso é importante. Então, quais são os reagentes, o produto, o meio reacional, tudo que você pode trabalhar dentro dessa produção de plásticos, né? Dos polímeros. Os plásticos são todos iguais? Acredito. Os plásticos são todos iguais? Não, não são. E todos são recicláveis? A setinha está dizendo que sim. Mas todos são reciclados? Vamos pesquisar? Vamos pesquisar? E a gente começou a pesquisar, ó. O plástico que está lá com a indicação do 7. Aí você nunca mais vai jogar uma embalagem fora. Está agora marcado por mim. Nunca mais vai jogar uma embalagem fora sem olhar para o 7. Aquela embalagem linda, brilhante, que tem um monte de material misturado, né? Olhar e falar, poxa, eu ia jogar na minha lixeira de reciclável, mas ela não vai ser reciclável. E aí, com dor no coração, você vai jogar ela no lixo comum para ela ir para um aterro sanitário e ficar lá até depois da sua existência. Você vai virar carbono antes dela, né? Então, é o que a gente tem que refletir. Certo? Então, todos os plásticos são iguais? Todos são recicláveis? Como é que a gente pode diminuir isso? Então, falando ali das estruturas dos plásticos, falamos da representação da fórmula Baston, né? Porque isso não é só um desenho, isso é uma cadeia carbônica. Desse conceito de orgânico, que é um conceito que, em contextos diferentes, é tratado de maneira diferente. O que é o orgânico? O orgânico é só o natural, mas o plástico não é orgânico. Não é? Então, não é o natural? O aluno não sabe disso. Então, é hora de você discutir o conceito de orgânico com ele, tá? E aí, trabalhar com os plásticos que ele tinha, qual era a diferença dos tipos de plástico, por que um era utilizado para uma aplicação, o outro. Então, acabou virando uma aula sobre química orgânica dentro do que eles queriam, do que eles discutiram. Então, o que a gente trouxe para trabalho neste momento? Primeiro, uma história da utilização do plástico. Então, hoje, por exemplo, a gente tem, quimicamente falando, materiais plásticos infinitamente melhores do que no início. E o plástico, olha só que coisa interessante, é uma ideia ambiental. Alguém pensou, né? Eu esqueci o nome do químico, acho que eu trago no trabalho, mas acho que eu não trouxe isso. A gente fala isso na educação ambiental, que ele pensou, vamos derrubar árvore. A gente vai derrubando árvore, né, para construir embalagem de papelão, de papel. Vamos fazer o plástico, por quê? Porque o plástico é uma coisa que dura, então a gente pode reutilizar. Infelizmente não funcionou do jeito que ele imaginava. Acho até que ele teve uma boa intenção, mas não funcionou. Primeiro, a gente tem hoje a maioria dos plásticos de uso único, altamente descartáveis e com reciclabilidade muito baixa. Né? Coleta ruim, contaminada por tinta, contaminada por alimento, que dificulta a reciclagem e até a taxa de reciclagem de qualidade do que é reciclado depois muito baixa. Os alunos sempre falam sobre a camisa, as camisas feitas de garrafa PET, que uma época foi um problemão, minha gente, porque a gente joga na máquina de lavar, ela vai se desintegrando e ela vira microplástico. A gente está cheio de microplástico, que a gente não sabe nem que bicho vai dar nas nossas vidas daqui a tempo. Né? Então, a solução passa por não utilizar plástico. Em local nenhum, nem eu posso dizer isso. Né? Nem eu posso dizer isso. Mas como? Que plástico? E aí eles falaram sobre isso, sobre a história do plástico, né? Quais são os materiais que tinha encontrado. A gente trabalhou com as cadeias carbônicas, né? Com a classificação de cadeias, que era um assunto que precisava. Ali, né? Falamos aqui da parte dos tecidos, né? Dos tipos de tecidos que vêm de plástico, do tempo de degradação desses plásticos. Essa é uma imagem que impacta muito os alunos, né? Que é os animais sofrendo. Mas, por exemplo, essa imagem, ela esconde o perigo do microplástico que nem aparece aqui, porque a gente também não sabe, né? É até difícil essa discussão sem ser muito traumático para eles. E aí surgiu um grupo que viu, mas tem uma embalagem, né, feita pelo bioplástico, que não é
100% não poluente, digamos assim. Tem a questão da poluição, tem que ter um descarte adequado, senão a geração de metano também é grande, tá? Então, tudo isso. Mas, assim, há alternativas. Há alternativas. Por que essa alternativa não é feita, professora? Se tem tecnologia, por que não é feita? E aí vai toda uma questão que foge da aula de química, mas que faz parte da história da química. Né? A opção econômica, a opção de um sistema econômico por um determinado material. Né? Então, quem está ganhando? Quem está perdendo? E aí, quando o aluno se reconhece no lado que está perdendo, ele, pelo menos, se indigna. Aí a dor não funciona. Então, Freire funcionou porque o problema é dele, é o problema que ele identificou, e a dor não funciona porque ele começa a opa, eu não vou comprar esse material, não. Porque esse cara aí que está me vendendo está rico e a minha rua está lavando. Né? Ah, eu não vou comprar esse curso único, não. Eu vou trazer a minha marmita, eu vou trazer. Pode parecer uma coisa simples, né? Mas muda a consciência. A mudança era a consciência, a mudança é de dentro, né? Para depois passar para o coletivo. Tá? Então, houve isso e falamos nas cadeias orgânicas, nos polímeros que vêm de origem natural, né? Então, falamos sobre isso, comparação entre as cadeias, identificação das funções orgânicas. Ele precisa disso para fazer no vestibular. A prova da UERJ agora perguntou como é que era a cadeia, uma cadeira aromática. Opa, vamos falar de cadeias então. Vamos falar de cadeias heterogêneas, né? Vamos falar de radicais, está tudo aqui, o conteúdo está aqui. Tá? Quando for o conteúdo assim, a aula de hoje é sobre ésteres. Tá, e aí? Tá onde o éster? Né? Ah, tá aqui assim. Show, me interessa. Vai cair na prova, professor? Você não vai, né? Continua. Então, não era essa a ideia, né? Então, conseguimos falar com o conteúdo, acabou de química orgânica, pode passar. Tá? E aí eles discutiram quais eram as possibilidades e os entraves também da substituição desse plástico. Nós temos problema na substituição do plástico, né? A gente precisa de plástico em algumas utilizações, né? Incentivos à economia circular. Isso foi uma coisa que a gente discutiu bastante enquanto grupo, se funcionava, se não era só uma lavagem verde e tudo. Mas, assim, as empresas têm, de alguma maneira, serem chamadas nessa discussão, de alguma maneira. Né? Economicamente, eu acho que não dá, mas é uma questão pessoal. Né? Eu acho que não dá, porque se a gente for comparar o plástico que elas utilizam e que a gente tem para apresentar, não vai falar, se a gente falar de lucro, já não acabou a discussão. Não é sobre isso. Então, a responsabilidade vai ser na tecnologia dos materiais que vão. Um que ela vai reciclar, se é que ela vai reciclar, e o outro que ela vai apresentar. Porque eu quero reciclar, mas se ela me apresentar algo que é só plástico, ok, aumenta a minha chance. Mas se ela me apresentou algo que é papel, plástico e metal, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho para quem vender. Entendeu? Não interessa para ela, ok, não interessa para mim também. E qual é a responsabilidade que uma grande corporação tem de colocar um material desse dentro da sociedade? Então tem que chamar para a discussão. Então circular nesse sentido. Né? Então a gente não quis focar muito na ineficiência do que hoje nós temos de economia circular, mas não como a gente quer falar com as empresas em relação a isso. Então, tinha alguns, por exemplo, de administração. Um dia eles vão estar dentro de uma empresa conversando sobre isso. Né? Então, dentro desse sentido. Tá? Então, diminuir embalagem de uso único para passar. Né? E optar por essa reflexão no nosso consumo. E aí é outro ponto, reflexão no consumo. Reflexão é escolha. E todo mundo tem escolha, gente. Todos os meus alunos ali tinham escolha. Todos eles podiam escolher que plástico iriam utilizar, né? Que consumo iriam ter. Então, é uma reflexão difícil. É uma reflexão difícil. E, às vezes, a gente, como professor, a gente tem que ter humildade para chamá-los à reflexão, mas saber que nós não temos todas as respostas. Né? Mas chamá-los a essa coragem de refletir, de pensar, enquanto, né, não só de passar pela vida, mas de existir, né, na esperança. Freire de novo. No esperançar de que a gente vai conseguir, né, e vamos, né, passar por isso, de alguma maneira. Ou nos ressignificar, não só ressignificar o conteúdo, mas ressignificar a nossa existência dentro dessa realidade que eles estão. Então, as falas dos alunos, ainda bem, se revelaram bem positivos. Eles estavam motivados, né, transformados, e traziam relatos de nunca mais joguei uma embalagem fora. Eles encheram até a paciência da escola, tá? Porque eles ganhavam um bolinho, que o bolinho, mas olha só como é difícil, o bolinho era de embalagem 7, plástico 7, não vai ser reciclado.
Ah, mas a gente está com essa embalagem, a gente não adianta nada. Aí eu falei, gente, olha só, se não for bolinho, vai ser fruta. Metade da turma já declinou, né? Porque não ia querer comer fruta todo lanche. Então tem isso também, né? Tem do hábito, tudo se incomoda. Mas eles estavam lá refletindo sobre a vida deles e era uma coisa. E houve uma mudança nisso, né? Uma perspectiva disso. Que eles começaram a ver isso, né? Do pertencimento àquele território não como um local apenas, né? Mas como um lugar de existência, um lugar de luta, um lugar político, né? Um lugar onde ele iria exercer a sua humanidade, né? Na totalidade que isso representa, dentro de uma aula de química. Então, ele precisava saber mais para saber os tipos de plástico, né? Ele precisava entender de onde veio aquele plástico. Então, o conteúdo, já que eu estou falando de professores que vão justificar isso, está ali contemplado nessa reflexão. Tá? Inclusive no trabalho, depois a gente pode disponibilizar, a gente fez associações do que a BNCC, dos PCNs esperam da gente na sala de aula, né? Ou pelo menos deveriam esperar, tá? E aí a gente fez uma reflexão do coisa, agora eu já não me lembro mais o que tem no fundo, né? E a gente redimensionou o estudo para cadeias carbônicas, porque foi o que eles propuseram, né? Mas como eu falei, nós poderíamos ter trabalhado com outros assuntos da mesma maneira, sem nenhum prejuízo. Tá? Então, o ensino de química, contextualizado na educação ambiental, ele não se furta em trabalhar com excelência o conteúdo. Isso tem que ser caro a cada um de vocês. Vocês optaram por fazer química. Vocês têm os motivos de vocês para terem escolhido por essa disciplina. E é lindo, essa disciplina é linda. Né? Eu sempre tive muito orgulho de ter escolhido química, apesar de não ter nenhum romantismo na minha escolha de química, assim, era porque a relação com o Eduardo Maga era menor, né? E o meu pai tinha feito química e ele dizia, é legal e tudo. Eu falei, pô, vou nessa, né? Porque a gente tem todas aquelas aflições de jovens, né? Do que a gente vai escolher. Então, não vou mentir para vocês, foi o acaso, mas entrar naquela universidade, me encontrar naquele conhecimento que não é acessível a todo mundo, e a gente, a cada aula, não sei se vocês sentiram assim, mas a cada aula que eu tinha lá, eu falava, puxa, as pessoas lá fora têm que ver isso aqui. As pessoas lá fora têm que conhecer que a história daqui, esse material foi criado assim, assado, e a gente vai se encantando, se apaixonando, e eu virei professora por isso, né? E virar professor, de novo, parabéns para vocês, é algo de muita coragem, porque quando você se dedica tanto, quando passar numa universidade, todas as pessoas falam, pô, estudou tanto para ser professor. Mas, gente, ser professor é o que há. Ser professor é o que há. É digno, né? É importante, é essencial, muito mais que as pessoas que ficam dizendo, valoriza o professor. A sua gente que é professor entende isso. Eu, quando eu escolhi ser professor, porque eu queria que todo mundo visse o quão bonito era aquilo que eu tinha estudado. E aí você estuda mais e mais e mais. Né? Então, trazer essa outra pegada da disciplina para o aluno, encantar o aluno. Eu tenho alguns alunos que são professores de química. Hoje não são todos, tá? Alguns não são também, por isso a gente tem. Tá? E aí, trazer o aluno para isso, mas junto, conectado com a realidade dele, para a construção do protagonismo, emancipação e responsabilização socioterritorial. Tá? Para que ele continue seus estudos. É esse o nosso objetivo. O produto educacional é basicamente esse, é um e-book com algumas dicas e tudo, está na Educados, como a gente falou. E lá no final. Não é? Acho que é esse o final? Acho que é. Não, depois. Pode mostrar. Acho que tem mais um no final. Sim, é isso que eu queria. Tá? E aí, eu encerro essa fala com vocês, falando uma passagem, né, de Milton Santos, que a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, que apenas conseguem identificar o que os separa e não o que nos une. Então, o território é o que nos une. Como a gente falou antes, né? Infelizmente, os nossos problemas, nós que viemos de áreas menos favorecidas, eles estão chegando em outras áreas. Infelizmente, porque a gente queria que o movimento fosse inverso, que os privilégios chegassem nas áreas menos favorecidas. Tá? Então, o território é o que nos une. Então, não tem lado de lá e lado de cá. É a gente junto que pode mudar a realidade onde estamos. Obrigada. Tá?
Tem o freio. Tem o freio ali, aí sempre aparece. Rapaz, ele é figurinha mais carimbada. Daí vocês podem se localizar, tá vendo? Aí é um mapa total para vocês se localizarem aí. E aí descobrimos que somos todos vizinhos. Parcaroma ali verdinho. Aí já viu o céu, né? Lá em cima ali, meu pai. Essa questão do peito, olha, é tão interessante que eu estava dando uma aula de tabela periódica e um aluno identificou, ele tinha lá na região dele, esqueci o nome do parque lá, acho que é Nova Sul, Novas, os nomes das ruas são nomes diferentes químicos, eu não sabia, muito legal. Agradeço, tá? Eu agradeço, muito obrigada por ter assistido. Desliga o Go Live. É, mas tem que ver se salva. Não sei. Salvou?